Acho que você tem. Vou falar quais são os desafios para que isso aconteça de forma menos acelerada do que a gente gostaria. Tem tido mudanças. Vou falar quais são, para mim, os desafios maiores. Primeiro, é uma questão do mindset, mesmo do jeito de pensar de todo mundo, do estudante e do professor, do ambiente universitário. Uma vez nós falamos assim, cara, para que serve nota? Para que serve nota? O que mede nota? Vou dar um exemplo, assim, que o Beto, que é o atual reitor da Unifop, sempre dá esse exemplo, que eu gosto muito de usar. Imagine que você vai fazer um curso para ser piloto de avião. E a média na escola normalmente é 7, para você passar. Vamos admitir que seja 7. Então, você tem 3 provas usado no simulador, né? Você tem decolagem, voo de cruzeiro e aterrissagem. Então, você tirou 10 para decolar, 10 para voo de cruzeiro e tirou 1 para aterrissar. Então, você somou 21, a média é 7, você passou de ano. Você monta nesse avião, não? O cara tira 1 para aterrissar? Por nada, Claro que né? não. Claro que não. Claro que é um exemplo bem chulo, mas para as pessoas Mas entenderem. é bom para entender mesmo. Claro, quer dizer, a média é burra. A média é burra. Então, ao invés de nota, eu tinha que dizer o seguinte: você está apto para exercer essa profissão ou não? Você está apto para ser piloto, cara. Pode ir embora. Eu monto no avião com você. E vou confiar que você é um bom piloto. Quando você vai instituir isso no ano da universidade, você tem uma desconfiança enorme dos estudantes, porque o cara quer ver, porque isso já vem lá de trás, o cara quer ver o xizinho que ele errou, porque, professor, o senhor me reprovou por 0,1. Sabe, é um jeito de pensar muito, muito, muito consolidado, que é difícil quebrar. Então, eu não estou te reprovando por 0,1, estou reprovando que você vai derrubar o avião. É esse o problema. Você vai derrubar uma ponte, você vai matar alguém, você vai condenar um injustiçado. Muita responsabilidade. Cada um na sua especialidade, mas é o seguinte: você não está apto para exercer essa profissão. E a culpa não é dele, a culpa é da instituição. Porque a partir do momento que ele fez a matrícula, ele tem que sair bom profissional. Então a gente tem que rever tudo isso. E para o professor, muitas vezes, eu estou generalizando sempre, perde um pouquinho o poderzinho, sabe? Tem um poderzinho do professor, tipo assim, aquele ali, assim, ele vai ter que falar comigo. Porque tá ele comigo, tá coisa agora. Já. Perde. Tá na minha mão. Então, assim, é todo um jogo de interesses, de mapa mental, e que é difícil mudar. Então tem que ser um pouquinho de cada vez. Então, você colocar cada vez, diminuir mais o peso das provas, aumentar mais a questão da participação, da apresentação em equipe, de como é que eu construo uma solução e não decoro. Cara, você faz uma ponte para mim, eu preciso atravessar esse rio. O jeito que você vai fazer essa ponte, o problema é seu, velho. A ponte não pode cair, só isso. Se você fizer de madeira, concreto, arame, não sei o que, tá tudo certo. O desafio é esse. Então, o mundo precisa mais de gente que dê soluções do que decore as coisas. A gente precisa mais do que... Vou entrar num outro assunto aqui, a gente vai abrindo porta, depois eu tento fechar. Tem uma questão de que essa economia 4.0, da digitalização, vocês estão num ambiente desse absolutamente digital, e na academia isso é uma pergunta muito recorrente, tipo assim, então a máquina vai substituir o homem? Para atividades em que você faça algo recorrente, repetitivo, mecânico, e com repetição, cara, óbvio que vai. Ele é muito mais eficiente que você. Eu não preciso de alguém que fique lendo bula bula não, fazer, até, por exemplo, advogado. Um computador hoje, o Watson da IBM, faz uma petição muito melhor do que um advogado, mas muito melhor do que um advogado. Vai pegar jurisprudência, cita aqui, pega caso, tudo inteligente artificial. Muito melhor. Um computador para interpretar um diagnóstico por imagem na área médica, mas é muito legal. Agora, quando você junta as duas coisas, a sensibilidade do homem, que, por incrível que pareça, o ser humano vai ter que ser cada vez mais ser humano. É meio estranho falar isso, mas é. Então, para dirigir um carro, talvez eu não precise de gente. Para dirigir um avião, talvez eu não vou precisar de gente. Agora, para me falar assim, o que você está sentindo, qual é o melhor lugar para você ir, te acolher, identificar qual é o problema. Talvez a máquina seja boa para solucionar o problema. Por isso que é o gancho que eu queria pegar na questão da solução do problema. Talvez a máquina seja fantástica para solucionar um problema. Mas para saber qual é o problema de fato, qual é a origem do problema, aí eu acho que a sensibilidade humana, a empatia, a intuição, sabe? Algo que diz respeito a gente.
que não tem respeito à máquina. Isso é insubstituível. Então, talvez algumas profissões vão mudar, outras vão desaparecer, mas centenas de outras vão ser criadas, né? De convívio, né? De cuidador, de gente que tem empatia para conversar com as pessoas. Então, a gente vai... o medo é que a gente vai ter mais tempo livre, de não fazer coisas repetitivas e não saber o que fazer com esse tempo. Eu acho que esse é o medo das pessoas. Tá? Em vez de eu trabalhar 8 horas por dia todo dia, eu vou precisar trabalhar 1. E aí, cara? Nossa, como é que eu vou ficar comigo mesmo? O Carioca falou muito disso. De respeito das máquinas também, a vantagem do ser humano é justamente essa, né? É saber identificar dores, sabe? Exatamente. É a parte que a máquina não faz. Você quer colocar só voltando, uma coisa que eu tive hoje, eu tenho uma reunião com uma escola local aqui, ele falando sobre a questão de inovar na escola, mas ele bate num negócio que eu acho que é um ponto que o João aqui, super inovador. Pô, por que não modifica a faculdade? Mas ele falou assim, pô, a delegacia de ser engessada. Tem que ter as horas para cumprir, tem que ter as notas, tem que comprovar. Então, assim, às vezes não é porque a escola, a instituição não quer inovar. Ela tá travada, às vezes, por causa de um órgão que fiscaliza. Tem duas coisas, Laerte. Tem assim, isso é meia verdade. É meia verdade, porque de fato, o sistema nosso... O Brasil é muito burocrático. O ambiente de negócio, a sociedade brasileira, eu estou falando do Brasil porque a gente vive aqui, obviamente claro. Que isso tem em muitos outros lugares. A gente precisa no cartório, assinar na frente do cara, para falar que o C é o C. É isso. O sistema de cartorário que a gente tem é assim, né? É um país fiscalizatório, que sempre tem alguém fiscalizando alguém, e o que é pior, não funciona. Porque se funcionasse, se não houvesse mazelas, não houvesse corrupção, fraude, não houvesse fraude, não houvesse tudo isso, cara, tudo bem. A gente perde um tempo fiscalizando, mas as coisas estão ok. Nada, não resolve nada. A gente só gasta tempo e energia correndo atrás do rabo, fiscalizando para as coisas derem errado do mesmo jeito. Então, se ao invés disso as coisas fossem baseadas na confiança e na gestão da consequência, cara, eu vou confiar em você. Nada me diz que você vai fazer alguma coisa de errado para mim. Eu não preciso ficar desconfiado de você. Mas se você pisar na bola, cara, você vai ter consequência. Essa é a lógica. É confiança e consequência. Uhum. No nosso aqui, a gente não tem confiança e quando dá merda, não tem consequência. Não acontece nada. Né? A não ser pros coitadinhos, mas... Bom, voltando à questão educacional. Então, é verdade que existe um problema burocrático, burro, do seu ponto de vista de cobrar procedimentos antiquados, que muitas vezes não tem nada a ver com o aluno, ou seja, eu fico cobrando a média, presença, uniforme, a quantidade de horas, a quantidade de dias letivos, que não tem nada a ver com qualidade. Tem a ver com burocracia, tem a ver com padrões estabelecidos que ninguém vai olhar para ver se aquilo está dando certo ou não. Isso é verdade. Por outro lado, tem muita coisa que dá para fazer, que às vezes a gente se esconde no biombo da burocracia, entendeu? Assim, dá para você inovar muito, apesar desse sistema não ser muito amigável para isso. Então, o que muitas vezes acontece é que a gente coloca o biombo da burocracia, o biombo da legalidade, para se furtar a fazer algumas coisas que podem dar certo, podem dar errado. Agora, se der errado, não tem problema. Corrige e vai de novo. Você não fazer nada é que já deu errado. Então, é meia verdade nesse sentido. De fato, tem um ambiente hostil, né, que te cobra coisa. As instituições de ensino, hoje as maiores, têm um escritório de contabilidade interno. Olha a quantidade, não nada contra os contadores, mas assim, o sistema nosso é tão burocratizado, é tão amarrado, que você precisa ter um departamento de gente para você pagar. Né? É a quantidade de gente que você paga para você pagar. Você tem que ter um escritório de advocacia, full time com você. Não, de novo, nada contra advogados, a família está repleto deles, mas e aí a gente desfoca a energia daquilo que é o nosso core, que é a sala de aula, que é a interação aluno-professor, que é o ensino-aprendizado. Esse é o nosso core, mas a gente tem tantas outras coisas para tomar conta que a gente acaba tendo que dividir. Então, eu vou emendar como inovar num ambiente hostil como esse. Dá uma dica para quem
Essa escola não é ensino superior, não. É fundamental. Mas como inovar num ambiente hostil como esse, uma situação dessa? Poxa, aonde que eu posso inovar? De que forma? Você tem alguma dica, alguma coisa? Não, não tenho dica, mas eu tenho algumas ideias. Alguns parâmetros, pelo menos, princípios. A primeira coisa é o seguinte, um dos piores lugares para aprender é dentro da escola, né? Cara, você vai todo dia pro mesmo lugar, Ruim, né? vê a mesma coisa, o mesmo ambiente, e acha que isso ali só vai ser criativo. Então, primeira coisa, dá para tirar esses alunos da sala de aula alguns dias, pelo menos, ir num parque, ir num campo de futebol. Falar sobre cultura. Falar sobre cultura, ou ensinar física através de jogando bola. Como é que a bola anda da física? A questão da ação, reação, da inércia, não sei o que. Na bola. Ou no papagaio, ensinar a lei da gravidade dando uma bicuda com a bola para cima. Por que ela volta? Por que a bola volta? Por que ela não deu um chute para ela não vai embora? Estou caricaturando. Mas sair da mesmice. Sair do dia a dia. Claro que tem escolas que têm condição, tem escolas que não têm condição. De novo, aí vou voltar na questão da infraestrutura. Tem escola que não tem internet, velho. Nós estamos no 2021, indo para 2022. Tem escola que não tem internet. E algumas escolas que eu fui visitar em São Paulo, porque eu fazia parte do Conselho Estadual de Educação, ia visitar, não tinha escola. Essa pandemia foi um desastre para essas pessoas, viu? A gente está aqui em São João, as escolinhas da Arrumadinha, São João é privilegiada nisso, tem internet, as escolas particulares, homeschool, com professor online, de modo síncrono, lá em São Paulo. Você imagina esses grotões aí que acontece. Não tinha internet. Aí tinha um lugar que tinha internet, falou, escuta, mas por que você não libera a internet para os alunos? Porque senão nós vamos ficar no celular. Bom, a tua aula é uma merda, porque o aluno prefere ficar no celular do que prestar atenção em você. Então por que você não usa o celular para dar aula para o teu aluno? Por que você não pega alguns programas do celular e fala assim, cara, vamos... Então, você sabe como é que é feito isso? E é um outro ponto, né? Hoje a gente está ficando muito para trás em termos de Brasil, porque não só estamos perdendo a corrida para o letramento formal, mas estamos perdendo a corrida para o letramento digital. As pessoas não têm ideia do que é um aplicativo, elas usam a internet para rede social e acho que só isso. Só. Você não precisa ser um programador, cara. Não precisa ter um desenvolvedor de front-end, back-end. Eu não preciso saber disso, mas eu preciso ter o letramento digital. Eu preciso saber de onde vem aquilo lá. Para eu saber se pode ser fake news, para eu saber se aquilo é uma fofoca, para eu saber se aquilo é verdade ou não, para eu saber se eu estou dando dados para alguém fazer mau uso. A nossa população é muito ignorante com relação a isso. Muito, muito, muito. E é por quê? Porque a gente está ainda lá atrás em termos de infraestrutura.